Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Nós cumprimentamos a nossa igreja, com a paz do Senhor Jesus. Que nessa noite, em nome de Jesus, você esteja louvando, adorando, exaltando o santo nome do nosso Deus, em sua casa, com toda a sua família. É hora de nós nos colocarmos diante da presença do Senhor. É hora de nós curvarmos nossas cabeças, entregarmos o nosso coração a Deus e deixar que o Papai venha sobre nós, derramar a sua presença, a presença do Espírito Santo de Deus e falar aos nossos corações através dos louvores, através da palavra. Por isso, esteja aí, junto conosco, junto com o Senhor, meditando na palavra, louvando ao Senhor, em nome de Jesus. Nós vamos fazer a leitura agora do Salmo 84. Salmos número 84. Tenha a sua palavra aí à mão e vamos lá. Ele diz assim: quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos teus átrios do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. O pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes, perto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Bem-aventurado é aquele cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Quando passa pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, o cobre a primeira chuva. Vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor, Deus dos exércitos, escuta a minha oração, ouve-me, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus e permanecer nas tendas, do que permanecer nas tendas da perversidade. Porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dá graça e glória, não recusa nenhum bem aos que andam retamente. Ó Senhor dos exércitos, feliz é aquele que em ti confia. Senhor Deus e nosso Pai, nessa noite nós lemos a tua palavra, Senhor, e que em nome de Jesus ela realmente esteja no nosso coração. E nós pedimos a Deus, Senhor Deus dos exércitos, escuta a minha oração, ouve-nos, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto daqueles que se curvam diante de ti, daqueles que se derramam diante de ti, Senhor, daqueles que estão clamando a ti, Deus, em nome de Jesus. Nós estamos clamando, Senhor, todos os dias, ó Pai, para que em nome de Jesus o Senhor olhe para a nossa nação, para que em nome de Jesus o Senhor olhe para todas as nações, para que em nome de Jesus venha, Senhor, o poder da tua mão. Ó Deus, nós precisamos, Senhor, que o Senhor ouça a nossa oração e olhe para nós, Senhor. Contempla, Senhor, a nossa dor, contempla, Senhor, as nossas necessidades. Ó Paizinho querido, nós clamamos a Ti em nome de Jesus. E que nessa noite, Pai, em nome de Jesus, nós não se esqueçamos que o Senhor é o nosso Deus. E nós vamos sempre, Senhor, a cada dia confiar em Ti, porque Tu és o nosso escudo, nossa fortaleza, socorro bem presente em tudo que nós precisamos. Oh Deus, que essa palavra não fuja da nossa mente, do nosso coração. Todos os dias, Senhor, todas as manhãs, que nós nos despertemos, ó Pai, com essa palavra. Eu sou o teu escudo, eu sou a tua fortaleza, eu sou o teu socorro bem presente nas tuas angústias.
Olhe para mim e sereis sarados, curados e libertos. E tudo, ó Deus, para a tua honra e glória. Em nome de Jesus. Obrigada, papai. Em nome de Jesus nós louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Aleluias, glórias a Deus. Glória a Deus. Vamos engrandecer o nosso Senhor nesta noite. Aí no seu lar, na sua sala, ou de repente no seu escritório, no seu celular, aonde você estiver, foque o teu coração, foque a tua mente em louvar e adorar ao Senhor. Amém? Em dias tão difíceis que nós estamos vivendo, a alegria do Senhor tem invadido o nosso coração. Amém? Alegria está no coração de quem já conhece Jesus.
maravilhoso adorar ao Senhor e engrandecer o seu nome. É maravilhoso a oportunidade que nós tivemos de conhecer a Jesus, nosso grande amigo. E é por isso que nesta noite eu quero cantar. Conheci um grande amigo, ele é filho de Deus Pai. O seu nome é Jesus Cristo. Nele a gente pode confiar. Conheci
gente pode confiar. Não importa o que você está passando agora, não importa o que você está vivendo, confie. Jesus, nele a gente pode confiar. Aleluia. Quero nessa noite compartilhar uma porção da palavra do Senhor com você. Creio que Deus tem algo tremendo para a sua vida nessa noite. Eu gostaria de convidá-lo a abrir a sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 6. Livro de Daniel, capítulo 6. É um texto muito conhecido, mas com coisas maravilhosas para o nosso coração nesta noite. Nós vamos ler de imediato, do verso 1 ao verso 8, nós vamos ler o verso 11, e depois do verso 16 ao verso 23. Talvez para você pareça uma leitura um tanto longa, mas entretanto é uma leitura necessária. Aliás, a palavra do Senhor, a leitura da palavra, nunca é longa, é sempre algo prazeroso para nós, e assim o deve ser sempre. Diz assim o texto: E pareceu bem a Dário construir sobre o reino a 120 presidentes, que estivessem sobre todo o reino, e sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais esses presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então o mesmo Daniel se distinguiu destes príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente, e o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Então esses homens disseram: Nunca acharemos ocasião alguma contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então esses príncipes e presidentes foram junto ao rei e disseram-lhe assim: Ó rei Dário, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, e prefeitos e presidentes, capitães e governadores, tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, o rei confirma esse edito e assina a escritura, para que não seja mudada, conforme a lei dos medos e dos persas, que não se pode revogar. Verso 11. Então aqueles homens foram juntos e acharam Daniel orando e suplicando diante de Deus. Verso 16. Então o rei ordenou que trouxessem a Daniel e o lançassem na cova dos leões. E falando o rei, disse a Daniel: O teu Deus, a quem tu continuamente serve, ele te livrará. E foi trazida uma pedra e foi posta sobre a boca da cova, e o rei a selou com o seu anel e com o anel dos seus grandes, para que não se mudasse a sentença acerca de Daniel. Então o rei dirigiu-se para o palácio e passou a noite em jejum, e não deixou trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. E pela manhã cedo se levantou e foi com pressa à cova dos leões. E chegando-se à cova, chamou por Daniel com voz triste, e falando o rei, disse a Daniel: Daniel, servo do Senhor, Deus vivo, dar-se-ia o caso de que o teu Deus, a quem continuamente serve, tenha podido livrar-te dos leões? Então Daniel falou ao rei:
ó Rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele, e também diante de ti, ó Rei, que não tenho cometido delito algum. Então o rei muito se alegrou em si mesmo e mandou tirar a Daniel da cova. Assim foi tirado Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no seu Deus. Aí onde você está, curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai amado e adorado Deus, nós te exaltamos nessa noite e engrandecemos o teu santo nome, porque o Senhor tem sido bom e o Senhor tem cuidado de nós dia após dia. Nesta noite, Senhor, nós colocamos as nossas vidas diante do teu altar, diante do teu trono da graça, Senhor, e queremos derramar os nossos corações diante de ti, pedindo-te, ó Deus, que o teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações. Venha tocar-nos profundamente, Senhor, neste tempo. Venha manifestar o teu poder e a tua glória, Senhor, e venha nos preparar a cada dia para viver momentos, ó Deus, na tua presença, para viver continuamente segundo a tua vontade, segundo a tua verdade, segundo a tua palavra. Pai, em nome de Jesus, fala às nossas vidas, fala aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Certamente que cada um de nós conhece bem o valor da oração. Isso é um fato que nós não podemos negar. E é por isso que nós oramos. É por isso que nós oramos. Porque a oração tem um poder maravilhoso. E é um exercício da nossa vida espiritual que não pode ser deixado de lado. Embora nós tenhamos muitos inimigos, o inimigo principal da oração, Satanás, ele nos desperta e ele coloca barreiras em nossos corações e em nossas vidas. Nós enfrentamos a barreira do cansaço físico, nós enfrentamos a barreira do sono, nós enfrentamos a barreira da preguiça mental, dificuldades com concentração. Os sons que envolvem este mundo, muitas das vezes, nos tira a atenção. As tarefas cotidianas que constantemente vêm à nossa mente quando nós estamos orando. Do tipo, o que é que eu vou fazer amanhã? De repente você está orando e clamando ao Senhor, e aí vem, amanhã eu tenho isso e isso para resolver, e quando você se vê, já não está mais orando, mas está tentando achar uma solução para a tarefa, para as coisas do dia a dia. Muitas das vezes nos falta fé para crer que ao orarmos e clamarmos ao Senhor, Ele vai atender as nossas orações. Muitos são os inimigos que tentam nos impedir de orar. Não é fácil reservar tempo para a oração, mas eu quero te dizer uma coisa nesta noite: é preciso. Não é fácil, mas é preciso, é necessário. O texto de Daniel capítulo 6 nos apresenta um homem acostumado à oração. Um homem que orava 3 vezes ao dia, e por causa da sua comunhão com Deus, ele tinha uma vida íntegra e próspera, mesmo vivendo em cativeiro. E quando nós olhamos esse contexto, nós vemos que mesmo assim, os inimigos se levantam para tentar derrubá-lo por inveja. Porque o rei tinha em seu coração em colocá-lo para governar todos os príncipes e governadores. E essa inveja faz com que esses inimigos se levantem e eles procuram ocasião para derrubá-lo, mas não encontram absolutamente nada. E Daniel permanece firme. É interessante que, se nós observarmos as nossas vidas, eu gostaria que você fizesse a sua reflexão aí neste momento, você vai perceber que os momentos mais difíceis da sua vida e os momentos de fraqueza da sua vida aconteceram exatamente nos momentos em que você deixou de orar, orou pouco ou praticamente não orou nada.
Foi o tempo que você esteve suscetível ao pecado e não resistiu e caiu. Quando nós oramos, Deus fortalece as nossas vidas. Deus fortalece as nossas vidas. Satanás está como um leão de redor, tentando achar quem possa tragar. E o que o impede de nos tragar é a nossa comunhão com Deus através da oração. Através da oração. Deixa eu fazer uma pergunta para você nesses dias. Como está a sua vida de oração? Como está a sua vida de oração? Você tem um tempo de oração diário? Você tem um lugar aonde você se encontra com Deus para ter aquela comunhão, para ter aquele bate-papo, para ter aquele momento gostoso na presença de Deus? Muitos não sabem, mas você se lembra daquele momento de amizade que você se assenta à mesa com um amigo muito querido e ali vocês tomam um café, bate-papo, dão risada, colocam confidências na mesa, em alguns momentos até chorando juntos? É este relacionamento que Deus quer ter com você. É este relacionamento que acontece quando nós oramos ao Senhor. Sabe por quê? A oração nos faz melhores. Amém. A oração nos faz pessoas melhores. Havia em Daniel, como diz o verso 3, um espírito excelente. O nosso espírito ele se refina em contato com o Espírito de Deus, com quem ele se comunica. Romanos capítulo 8, verso 16, diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. No mesmo capítulo, o verso 26 vai dizer: o Espírito Santo auxilia o nosso espírito em oração. Existe uma comunhão do nosso espírito com o Espírito de Deus, e assim com o nosso Senhor Jesus Cristo, e com o nosso Deus, através da oração. Essa comunhão deliciosa da nossa alma, ela acontece no momento da oração. A oração e a vida de santidade são duas coisas que caminham juntas. Não há vida de santidade sem oração, assim como não há oração sem santidade. Caminham juntas, uma do lado da outra. A ausência de uma não justifica a prosperidade da outra. São coisas que nós precisamos ter na nossa cabeça. Eu quero santificar a minha vida. Você precisa orar. Eu quero ter comunhão com Deus. Você precisa orar. Eu quero ser próspero no meu ministério. Você precisa orar, porque a oração vai fazer você uma pessoa melhor. Porque quando oramos, temos comunhão com Deus, e em comunhão com Deus, Ele transforma as nossas vidas. Esse é o nosso Deus. Deus que transforma vidas, um Deus que trabalha. A oração faz o homem parar de pecar. Porque o homem que ora, ele não está suscetível ao pecado, mas ele está dominado pelo poder do Espírito Santo, ele está cheio, ele está transbordante, e não há lugar para o pecado nele. Meus queridos irmãos, orar é algo extremamente necessário para a vida de um cristão. Você precisa separar um lugar secreto, um quarto de guerra, onde você possa dobrar os seus joelhos e entrar no secreto com Deus, porque Ele vai te fazer uma pessoa melhor. Que o nosso caráter seja moldado pela constância em oração, dia após dia. Mas a oração não é algo que simplesmente transforma o nosso caráter, transforma a nossa vida. Mas a oração nos faz confiar mais em Deus. Confiar mais em Deus. O verso 10 nos mostra que Daniel teme mais a Deus do que aos homens. Mais a Deus do que
seus homens, porque embora houvesse um decreto por parte do rei, dizendo que ninguém pudesse orar ou clamar a Deus, ou a qualquer tipo de outra autoridade, Daniel se mantém firme, e em seu coração ele dizia: ainda assim eu vou orar. Olha o que diz o verso 10. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, e 3 vezes no dia se punha de joelhos e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava a fazer. É algo maravilhoso, porque embora houvesse um decreto baixado, Daniel continuava a orar. Meus queridos irmãos, nós estamos vivendo num tempo em que decretos foram baixados, em que as igrejas precisam estar fechadas por conta de uma pandemia que nos envolve. Obviamente que nós estamos obedecendo o decreto e estamos fechando simplesmente as portas dos prédios, porque a igreja do Senhor Jesus continua aberta, viva, clamando o seu nome, orando e adorando, ainda que entre as 4 paredes dos seus lares. Nós continuamos vivos. Mas se o decreto fosse: a partir de hoje, os cristãos não vão orar mais, não vão adorar mais a Deus, não vão poder mais dizer e clamar sobre este Deus, sobre esta palavra, porque se isso acontecer, serão presos, serão torturados e serão mortos. Eu sinto dizer que eu provavelmente morreria. E me alegraria muito no meu coração servir ao meu Deus assim. Porque sei que se eu morresse por Ele, para a glória eu iria. E também sei que se houvesse propósito, como Daniel, haveria livramento para a minha vida. Como houve para muitos homens sobre a face da terra. O fato é que Deus, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Quando nós oramos, nós trazemos ao nosso coração esta confiança. O apóstolo Paulo escreve aos Timóteos na sua segunda carta, capítulo 1, verso 2: porque eu sei em quem eu tenho crido, e sei que Ele é poderoso. O apóstolo Paulo assimila isso de uma forma tão tremenda que ele declara: porque para mim viver é Cristo e eu morrer por Ele ganho. São estas coisas que são trazidas ao nosso coração e nos fortalecem e geram em nós uma confiança, uma fé inabalável no nosso Senhor Jesus, porque nós cremos e sabemos que Ele está no controle de todas as coisas e que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Amém. Ainda que morramos por Ele, cremos que um dia ressuscitaremos para a glória de Deus Pai e com Ele iremos morar. Então, se por Ele vivemos, se por Ele morremos, um dia ressuscitaremos. Esta é a confiança que nos traz a alegria e a paz para viver nesses tempos difíceis. Deus pode todas as coisas. O Evangelho de Mateus capítulo 11, verso 28 ao verso 30 diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Deixa eu dizer uma coisa para você: o tempo gasto de joelho em oração fará mais para remediar as dores do que as tensões. Fará mais do que isso. O tempo de joelho gasto em oração trará paz ao seu coração, trará confiança no nosso Deus, moldará toda a situação ao seu redor. Moldará. Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7 diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graça. Meu querido irmão, se você não está orando, você está perdendo tempo.
se você não está colocando diante de Deus os desejos do seu coração, a sua necessidade, seja ela qual for, você está perdendo tempo. Você está perdendo tempo. Uma frase que eu ouvi essa semana de uma pessoa, não me lembro quem, dizia o seguinte: nós perdemos muitas coisas porque quando temos a oportunidade não a pedimos. Muitas vezes nós não temos porque nós não pedimos. A palavra do Senhor diz: pedi, pedi e dar-se-vos-á. Batei, batei e abrir-se-vos-á. Nós estamos perdendo tempo em não orar ao Senhor. Não orar ao Senhor. Devemos separar tempo de oração diário. Vá para um canto do seu quintal, vá para o seu quarto, vá para o seu escritório, dobre o seu joelho, ou mesmo assentado, se assim for, e diga: Senhor, eu estou aqui diante do Senhor, porque eu tenho vivido isso, isso e isso. Eu tenho precisado disso, daquilo e daquilo outro. Estou vivendo este e aquele momento. Sou falho, tenho dificuldades, tenho limitações. Abra o seu coração e o rasgue diante de Deus. Eu creio e sei que Ele vai ouvir o clamor do seu coração. Não importa o que seja. Não importa o que seja. Ele vai ouvir o clamor do seu coração. E acima de tudo, a oração atrai o poder de Deus. A oração atrai o poder de Deus. Por causa da sua vida de oração, Daniel agora está na cova dos leões. Está correndo um perigo de morte e não pode fazer absolutamente nada, porque todo o seu esforço agora é em vão. Humanamente o seu esforço é em vão. Ele não pode contra os soldados do rei, ele não pode contra o decreto do rei, ele não pode contra os leões. Humanamente não há solução. Ele está ali deixado naquela cova simplesmente para morrer. Muitas vezes é a situação que nós nos encontramos, acuados, sem condições humanas para resolver aquilo que precisa ser resolvido. Muitos até mesmo esperando a morte chegar, porque já não há mais solução, já não há mais esperança. Mas deixa eu te falar uma coisa: a oração atrai o poder de Deus. E por mais que naquele momento pareça que Deus não te ouviu, ou não está ouvindo, ou que Deus está tardando em atender o seu pedido, por mais que pareça que o céu está de bronze, Deus está ouvindo, e Ele age ao seu tempo, conforme o seu propósito, para a glória do seu nome. Deus está sempre atento, Deus está sempre no controle de todas as coisas. É assim que a história tem nos mostrado. Tem nos mostrado. Porque esse Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. O anjo que selou a boca dos leões também é o mesmo hoje. O que mudou então? O que mudou? Se Deus é o mesmo, o anjo é o mesmo, as necessidades ainda permanecem as mesmas, os riscos de morte, mesmo sendo inocente, têm sondado as nossas casas, as nossas vidas, dia após dia. O que mudou então? Eu te digo, o que mudou foi o tempo de oração. Daniel orava 3 vezes ao dia. Esta era a sua realidade. Orava 3 vezes ao dia. Deixa eu perguntar uma coisa. Está com luta? Está com dificuldade? Está enfermo? Não sabe o que fazer? Não tem mais esperança? Ore. Ore. Clame ao Senhor. Porque este fecha a boca de leões. Este derrota o valente. Contra este não há ação. Não há ação.
Este abre o mar vermelho. Este derrota exércitos. Este capacita homens a derrubar gigantes. Este faz muralhas cair ao som do glória a Deus, ao som de louvor, ao som de trombetas, muralhas vêm ao chão. Esse é o Deus que nós servimos. Você só precisa crer e clamar, orar. Clame ao Senhor, peça. Eu tenho certeza absoluta do que eu estou te dizendo e sei que Ele fará maravilhas acontecer. A oração é uma porta aberta para a ação de Deus. Deus governa o mundo e as nossas vidas por meio de oração. A Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Ah, pastor, mas eu não sei se sou muito justo. Esse justo é justificado pelo sangue de Jesus derramado naquela cruz, ao qual nós nunca fomos e nunca seremos merecedores, mas Ele assim o fez e nos capacitou. A mensagem que eu quero deixar para você nesta noite é: ore, clame ao Senhor, dobre o seu joelho, creia, e eu sei que a esperança irá invadir a sua vida, que a graça de Deus será derramada sobre o seu lar, e que os frutos e os milagres te alcançarão. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Receba essa palavra nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida. Estenda a sua mão aí onde você está e receba nesta noite a bênção do Senhor. Que o amor de Deus, o Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo seja com cada um, hoje e sempre. E todos digam amém. Deus abençoe a sua vida.